Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vossa família, por esta igreja. Conhecer o pastor desta igreja, tão jovem, mas um instrumento escolhido de Deus. Que o Senhor guarde o seu ministério, a sua família. Que o Senhor os abençoe. Que todo o corpo de obreiros nesta igreja continuem crescendo e se desenvolvendo no ministério da palavra. Eu peço perdão aos irmãos pelo horário chegado. Tivemos muitos contratempos na estrada, mas conseguimos chegar para cultuarmos juntos. Eu sei que pode estar difícil para alguns identificarem o texto, mas, por favor, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. João capítulo 13. Leiamos, por favor, queridos. Podemos ler o texto? Digam amém. O versículo 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até ao fim. Os que podem tomar o vosso assento, por favor. O tema da pregação nessa noite que eu quero... Os irmãos conseguem me ouvir? Não? E agora? O tema da pregação nessa noite que eu quero pregar para vocês é Jesus, família e amigos. Os canhões do inferno estão apontados contra duas maiores instituições: a igreja e a família. Por que que os canhões do inferno estão apontados para essas duas instituições, igreja e família? Porque a igreja é constituída de famílias. A família original está em Gênesis 1 e 2. O plano de Deus para a família é macho, fêmea e seus filhos. O plano de Deus para um lar é um homem, uma mulher, seus filhos. Pai, mãe, filhos. Depois da queda, outros tipos de famílias começaram a serem formadas. E aqui eu não me refiro apenas à luta que essas ideologias têm
para que 2 homens sejam considerados casais ou 2 mulheres, porque existem famílias que é uma avó que cria os seus netos. É avó, tios, sobrinhos e netos. Mesmo esse tipo de família não seja pecaminoso, quando eu digo vó, tios, netos, nós percebemos que é uma família a partir da queda. Avó que cria netos, tios que criam sobrinhos. Eu já convivi na família da minha avó, eu como sobrinho, as tias que ali moravam e minha avó. Então as tias também cuidavam de mim. Era uma família estabelecida momentaneamente, vó, neto e as tias e o sobrinho. É o escape de Deus para anular a solidão no coração das pessoas. Porém, todas as famílias fora desse plano, pai, mãe, filhos, unidos em um só propósito, vêm como resultado da queda. Depois da entrada do pecado no mundo, os homens tiveram que se ajustar de algum modo, e quando eu digo homens, eu digo seres humanos, para evitarem solidão. Pois a Bíblia diz que Deus não fez o homem para a solidão. Deus fez o homem para habitar em família. Dito isso, nós sabemos que Jesus tinha uma família na terra. Mateus 12:48 diz que os discípulos eram a família de Jesus. Ele respondendo disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? Isso é Jesus perguntando a alguém que chegou para ele numa pregação e disse: seus parentes estão lá fora, sua mãe, seus irmãos te chamam. Jesus olhou para aquele camarada que trouxe o recado e perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Mateus 12:49. O versículo 49 diz que Jesus estendeu a mão para os discípulos e disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o meu irmão, irmã e mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está ligado em mim. Jesus apontou, estendeu as mãos para os discípulos. Então os discípulos eram a família de Jesus. João capítulo 13, os discípulos são apresentados no contexto do serviço como servos. João 15, eles são apresentados como amigos. João 20, eles são chamados de irmãos. Mesmo no contexto em que Jesus ensina o serviço a eles, Jesus os chamou de filhinhos. Irmãos e filhinhos são palavras de contexto familiar. Baseando-me nesse tema, lembramos-nos de João 20:17, quando Jesus disse a Maria Madalena: não me detenhas, pois eu ainda não subi para meu Pai, mas vá para meus irmãos e diga-lhes que vou para meu Pai e vosso Pai. Dito isso, eu espero que os irmãos tenham entendido que Jesus via os discípulos como a sua família. Se depois da entrada do pecado no mundo, as famílias se tornaram complexas, mesmo que você tenha seu pai, sua mãe, seus irmãos, mesmo que você seja um pai, uma mãe ou um filho, você sabe que não é fácil viver em família. Quem diz que é fácil viver em família, mente. Mas é impossível ser completamente feliz sem família. E eu quero usar o texto de João 13 para que aprendamos, eu disse aprendamos, eu primeiramente, vocês, a vivermos em família e na comunhão com os nossos irmãos. Se Jesus não for o padrão daquilo que nós precisamos entender como se comportar, ninguém mais pode ser considerado o padrão. O nosso modelo é Jesus.
O primeiro ponto da minha mensagem é que a família de Jesus na terra não era perfeita. O texto diz no versículo de número 1 que Jesus amou os seus até o fim. O capítulo 13, se você tiver como, medite em casa. O capítulo 13 fala sobre o Judas que vai trair e Jesus sabe. E fala sobre o Pedro que vai negar e Jesus. Eu não encontrei uma tradução dizendo que Jesus não amou nem Pedro, nem João, nem Pedro, nem Mateus, nem Pedro, nem Simão. Jesus ama junto o Judas que trai, pois no capítulo 13 Jesus pega a bacia, enche de água e lava os pés de Judas. E quem foi Judas? O traidor do pai da família. Nenhum texto me faz enxergar Jesus pulando os pés de Judas para lavar os pés dos outros. Aí você me diz, mas pastor, Jesus é Jesus. Tá, esse Jesus que é Jesus, disse assim no versículo 14. Se eu que sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. A família de Jesus não era perfeita. Tem o Pedro que nega, tem o Judas que trai, e o resto, pastor? O resto, quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. Mas o texto diz assim, ó, Jesus os amou até o fim. A expressão até ao fim aqui significa os amou completamente. Na família de Jesus tinha Filipe, que era meio lerdo. Toda família tem um lerdão. João capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lhe teria dito. Mas eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha só, veja se não é um papo de família. Aí Jesus olha para eles e diz assim: e vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé levantou e disse: ninguém sabe o caminho, não. Talvez você diria: ah, lembrei, Tomé é o entrão. Toda família tem o entrão. Ah, se não fosse Tomé. Por causa da intromissão de Tomé, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus acaba de falar isso, entra Filipe e diz: mas quem é o Pai? Jesus olhou para Filipe e disse: eu estou há tanto tempo convosco que tu está perguntando para mim quem é o Pai. Tu lembras de Lucas 24? 2 discípulos no caminho de Emaús, duvidando da seriedade do testemunho das mulheres, de que Jesus estava vivo. Jesus apareceu no meio deles, e eles conversaram com Jesus como se Jesus fosse um homem qualquer. De repente, o texto diz que Jesus olhou para eles e perguntou: nécios! Tem tradução que diz que Jesus os chamou de tardios de coração. Sabe o que é tardios? Lentos para entender, que na nossa linguagem é o lerdo. Jesus andou com eles, pregou para eles, entrou na casa com eles, eles não descobriram. Sentou-se à mesa com eles, eles não perceberam. Pegou o pão, eles não perceberam. Jesus disse: eu vou ter que fazer algo diferente para ver se eles percebem. Quando Jesus diz: aparece, eles: olha. Era ele. Toda família tem aquelas pessoas que às vezes têm certa dificuldade para entender com a mesma velocidade que a gente tem aquilo que a gente entende. Mas a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. A Bíblia diz que eles brigavam para ser quem seria o maior. É como se a família brigando quem vai comer o maior bife. Eu lembro quando era briga na minha família, quando meu pai brigava com meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho queria comer o peito do frango. Só que o peito do frango era minha mãe que gostava. Como ele sabe que manhã não ia negar o peito para ele, ele tentava tirar um pedaço do peito antes, e meu pai metia a colher nele: a distância é da sua mãe. E ele: mas manhã não nega. Os discípulos brigavam para ver quem teria preferência.
Mas Jesus os amou até o fim. Pedro era o valentão. Tomé era o entrão. Toda família tem um valentão. Mesmo que quando a coisa aperte, ele corra. Igual Pedro. Mas toda família tem. E o texto diz, Jesus os amou até. Vai doer, mas eu vou falar. A Bíblia diz em João 17 que um da família de Jesus se perdeu. Quem nunca teve alguém na sua família que se perdeu? E às vezes alguns pais ficam se acusando. Eu criei na igreja. Você já percebeu quantas vezes os pregadores falam? Se você for no presídio, a maioria dos nomes daqueles jovens que estão presos são nomes bíblicos. Por quê? Porque na maioria das vezes são filhos de... Aí o pregador continua. A irmã estava no círculo de oração e o filho em casa. Meninos que foram criados na escola dominical. Agora imagine o irmão que criou seu filho na igreja, sabendo que ele está nas drogas. Imagine um pai que sempre criou seus filhos na escola dominical, sabendo que esse menino está no tráfico, ou na cachaça, ou na prostituição. E às vezes o diabo quer que você perca a sua paz, quer que você até abra mão do ministério, porque você perdeu uns filhos ou seus filhos para o mundo. E o Espírito diz, não é você que salva. Você só prega, você só mostra o caminho e você ora. Quem faz a obra da salvação é Deus. Se até Jesus teve alguém na sua família que se perdeu e ele continuou até o fim em seu propósito, por que você vai pensar que fostes uma mãe miserável? Por que você vai pensar que fostes um pai descartável? Se você mostrou o caminho, mesmo que você tenha falhado, se você se arrependeu, mostrou o evangelho, quem salva é Jesus. Até a Esté Caroline e Eliseu Filho completarem 18 anos, toda a responsabilidade de evangelização será minha. Completou 18, se tornou de maior, ou chega à idade da consciência, eles têm que entender que o caminho da salvação, o pai, a mãe já mostrou. Judas escolheu o caminho da perdição, mas Jesus os amou até o fim. Vou fazer uma pergunta para quem está ligado. A família de Jesus era perfeita? Não. Tinha defeitos? Sim. Mas ele deixou de amá-los? Não. Porque às vezes nós queremos desfazer da nossa família, credibilizando os de fora. Já percebeu quantas vezes nós temos facilidade de dar crédito aos de fora e não aos de dentro? Já percebeu quantas vezes temos paciência com os filhos dos outros e não com os nossos? E trabalhamos pela comparação. O marido da outra, a esposa do outro. E o Senhor está dizendo, sua família é um terreno onde eu te plantei. Agora você é o responsável para crescer como árvore frondosa ali, minha irmã. Esses foram os pais que em sua soberania Deus lhe deu. Esses foram os irmãos que em sua soberania Deus lhe deu. Ame-os. Ore. Seja luz através da palavra para estes. O diabo fez Pedro negar. O diabo fez Judas trair. Isso quer dizer que o diabo agiu na família? Tem coragem de falar? O diabo agiu na família de Jesus, mas ele não venceu. Ele destruiu porque esse deu brecha, mas os 11 permaneceram. Dos 11 veio Paulo, de Paulo e dos 11, olha a igreja aqui, crescendo a cada dia, a família de Jesus. Eu estou lhe dizendo que o diabo não tem maior autoridade sobre a tua casa, não tem a palavra final. Segundo lugar, primeiro, diga comigo, a família de Jesus não era perfeita.
Segundo lugar, é na família que provamos que amamos. Tem gente que quer provar amor pela palavra, mas é só aqui. Tem gente que quer provar que é adorador, é só aqui. No meio da sua família, é lá que se prova, que se ama as coisas de Deus. É lá que se ama a esposa, é lá que se ama marido. Existem esposas que, se pudessem, não sairiam da igreja, porque lá ela é elogiada. Existem maridos que, se pudessem, não desceriam da tribuna, porque ali ele tem paz, ali ele tem autoridade, por causa da cadeira ou com o microfone na mão. Mas em casa sua autoridade não é respeitada. E parece que é um amor, mas em casa Jesus está vendo. Olha Jesus com a sua família. Jesus demonstrou autoridade no monte, no mar, nas casas, na cruz, até no túmulo. Mas onde ele provou amor? Na casa reunido com os discípulos. Ó, versículo 1 diz: os amou até o fim. Como que ele amou João? Aí João explica. Acabada a ceia, versículo 4, se levantou da ceia, tirou as vestes, pegou uma toalha, colocou na cintura, encheu a bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. O que é isso? Amor. Perceba, por favor, que João, o apóstolo do amor, quando vai falar que Jesus amou, ele não diz que Jesus se levantou e disse: eu amo vocês. Não, João, o apóstolo do amor, quando vai dizer que Jesus amou, diz que Jesus se levantou e serviu, porque quem ama... Jesus fez o serviço do menor servo da casa. Jesus fez o serviço do servo mais simples. O marido é servo da esposa. A esposa é serva do marido. Os filhos são servos dos pais. Os pais são servos dos filhos. E toda a família são servos de Deus. Se entendermos assim, se nós entendermos assim, a Luana vai me respeitar com amor. Eu a amarei com respeito. Porque amor para homem, irmã, é respeito. E respeito para a mulher, varão, é amor. João, o apóstolo do amor, disse: filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas com obras. Se um dia a Luana não tiver prazer em me ouvir, não adianta eu pregar para a noiva do Cordeiro se minha esposa não quer me ouvir. Do nada adianta, queridos, olharmos para esse ambiente e o contemplarmos como sagrado. Porque aqui a gente demonstra amor por Deus. Não pisa na cadeira, amor pelas coisas de Deus. Não quebre o púlpito, amor pelas coisas da casa de Deus. Não fique com irreverência na casa de Deus, amor pela casa de Deus. Posso te assustar? Sua cama é mais sagrada do que esse púlpito. Seu quarto é mais sagrado do que essas 4 paredes. Antes de Deus falar com Samuel fora do tabernáculo, Deus conversou com Samuel no quarto. É no seu lar o ambiente do amor. Estava aconselhando um casal esse mês. E a ira da irmã, sabe qual era? Ele não quer postar foto comigo, ele não quer fazer story comigo, ele não ri na foto. E eu deixei a irmã desabafar. Falei, que cara chato, quanto custa um sorrisinho na foto pra vaza? E aí, ele calado, e a irmã falando. Quando a vaza calou, eu falei, vaso, filho, um sorrisinho, eu tô vendo os vídeos aqui. E ele com a cara fechada pra mim, eu falei, eu tô brincando, o cara não tá rindo, deve ser demônio. E eu tô brincando, ele não tá rindo. Eu
falei, por que você está me olhando com essa cara? Ele falou assim, porque eu não quero postar alegria na internet quando eu estou abatido em casa. Quando ele foi me dizer o que acontece dentro de casa, eu falei, minha irmã, exclua o Instagram e vá viver sua vida. Seu filtro é sua máscara. Se você ama de fato a Deus, você vai amar sua esposa. Se você ama seus filhos, você vai amar a Deus. É na família que a gente prova que ama. Só que é o seguinte, antes de Jesus mostrar amor na terra entre os discípulos, ele mostrou amor na sua casa eterna, no céu. Porque no céu, Filipenses 2 diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumindo a semelhança de servo, se tornou homem, porque só presta para ser homem quem é servo. Na divindade de 3 pessoas, quem se humilhou como servo por amor foi o Filho. Onde houver amor, haverá serviço. Quando você lê João 13, Jesus diz, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, e vos lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés. Ele não está mandando você literalmente pegar uma bacia e ficar lavando as frieiras do seu marido. O que ele está ensinando é um princípio. O que Jesus está fazendo ali, pastor Adilton? É o serviço do menor servo da casa. Ele está dizendo, eu sendo grande, sendo o líder, me fiz o menor. Ele está dizendo, eu sou o exemplo. É do cabeça que sai o perdão. É do cabeça que sai o amor. É do mais maduro que sai a compreensão. Eu sendo o Senhor, eu sendo o mestre, vos dei o exemplo. Na minha casa, eu como pai, eu como marido, sou o exemplo. Devo ser, ainda falho e preciso melhorar aprendendo com Jesus, devo ser o exemplo. Há uma grande diferença entre Gênesis 18 e 19. Gênesis 18 é Deus na casa de Abraão. Gênesis 19 são 2 anjos na casa de Ló. Escute isso, por favor. Quando Deus, em forma teofânica, chega na casa de Ló, de Abraão, em Gênesis 18, a Bíblia diz que Abraão deu ordem aos servos para preparar um banquete, mas ele também preparou algo e trouxe para Deus. Por favor, diga, ele deu ordem, mas também fez. Agora pula para o Gênesis 19. A Bíblia diz que 2 anjos foram na casa de Ló e ele deu ordem para que fizessem o bolo, mas ele não fez nada. Pergunta para mim, e aí? Quem tem Bíblia vai captar agora. E aí, é que na casa de Abraão, que fez parte do serviço, no capítulo 18, Deus disse, daqui a 1 ano eu volto. E na casa de Ló, Ló disse para os anjos, entra na minha casa. Os anjos disseram, não, vamos passar a noite na rua. Na casa de Abraão, que serviu, Deus se ofereceu. Na casa de Ló, anjos rejeitaram. O que você faz em casa? Você come e deixa um cemitério de frango e de ossos para sua mãe, tudo na mesa. Deu meio-dia, você está no Facebook, no seu quarto. Mãe! Se abrir seu guarda-roupa, irmã que quer casar, a muralha de Jericó. Ah, pastor, é que eu sou pobre. Ser pobre não é sinônimo de porcaria. Você pode ser simples e ser uma pessoa organizada. Chega de hipocrisia, irmãos. Chega de máscara, irmãos.
Peça perdão aos seus filhos, peça perdão à sua esposa, peça perdão ao seu marido e vamos refletir Cristo na terra. Que nossos filhos nos vejam como verdadeiros adoradores em casa, na rua, em qualquer lugar. Primeiro, a família de Jesus não era. Segundo, é na família onde provamos que amamos. Terceiro, ame sua família, ame seus amigos, mas estabeleça padrão. Jesus está lá lavando os pés, porque Jesus não gosta de sujeira. Jesus quer ensinar a eles a lição do serviço e da graça. Jesus lava os pés e enxuga com toalha. Pedro, sabendo que o serviço que Jesus está fazendo é serviço do menor servo da casa, sabendo ele quem é Jesus, ele diz: não, tu é o Senhor, lavar meu pé. Aí Jesus teve paciência. Tu não está entendendo agora, mas vai entender depois. Aí ele fala no 8, nunca me lavará os pés, Senhor, nunca. Pedrão, deixa não, lava não. Jesus abaixado estava, olhou para ele e disse assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus está fazendo algo externo para ensinar uma limpeza interna. Eu estou lavando sua caminhada para mudar a direção do seu coração. Estou ensinando para vocês que a caminhada do crente deve ser pura. Se eu não te lavar, a gente não caminha junto. Ele olhou para Jesus e disse assim: não lava só o pé não. Lava a cabeça, lava a mão, lava... Ele estava dizendo: eu me submeto ao padrão. O versículo 1 diz assim: ele amou. Bora lá? O versículo 1 diz o quê? Mas no versículo 6 diz que ele lavou. Ele o quê? Não é porque eu te amo que eu devo aceitar suas sujeiras. Como assim eu não vou ter parte contigo? O Senhor não me ama? Amo, e porque te amo, não te quero sujo. O Senhor não me ama? Amo, mas esse é o padrão. Qual é o padrão? Não baixe o nível. Ah, mas papai fez. Papai tropeçou, mas esse não é o padrão. Ah, mas a maninha fez. Ela tropeçou, mas esse não é o padrão. Quando eu morei em Brasília, o pastor disse: eu vou te dar a casa para morar e você dirige 2 cultos e tal. Falei: pastor, não me põe na casa não, põe minha família. Aí o pastor Vanduí colocou minha família, falei o nome. O pastor Vanduí colocou minha família na casa lá em cima. Aí, eu já estava morando em Goiânia, passei em Brasília com a minha esposa de madrugada para fazer conexão no aeroporto de Brasília. Irmão, eu vou subindo as escadas, subindo com a Luana, era 1h30, 2 horas da manhã, eu vi meu irmão Tiago passar assim correndo. Falei: ô Gasparzinho. Mas ele é escuro, falei: Gasparzinho preto. Aí ele passou. De repente passou uma piriguete atrás dele. É o seu irmão, é o seu irmão, é o seu irmão. Ah, meu irmão. Eu já acendi a outra lâmpada e falei: manhã. Eu sou baiano, eu chamo de manhã. Manhã, o que é isso aqui? Uma manhã no quarto. O que é, menino? Eu falei: prostituição. Numa casa em cima da igreja. Tiago, procura seu lugar. O padrão aqui é santidade. Se deixou a gente morar, a casa é nossa. Eu falei: nossa não. Meu nome é responsável por vocês aqui. Ou você casa com essa moça, ou você a larga. Ele perguntou: casar é barato? Eu falei: a gente te ajuda, mas vaza.
Senhor os chamou para sair. E os dois saíram. Casaram, mas saíram. Você quer viver na prostituição, meu filho, minha filha? Quero. Tome café com sua mãe. Almoce com seus pais. Mas dormir com prostituto na casa de seus pais? Qual o padrão? Qual o padrão? Ah, quer viver na homossexualidade? Lá fora! Mana, sou sua amiga. Mano, sou seu amigo. Mas não venha com essa gracinha de homossexualidade pra cima de mim, não. Não me alisa, não me chama de amigo. Porque eu tenho um padrão estabelecido. A gente trabalhar junto não quer dizer que a gente anda junto em comunhão com concordância. Se você tiver um padrão, tem brincadeiras que não vão fazer com você. Tem brincadeiras que meus irmãos fazem entre eles. Somos 5 homens e uma menina. Fazem entre eles. Comigo não. Zeu tá aí. O Adilto viu hoje uma ligação que eu fiz em família. Nossa, Zé, mas você é chato. Falei, sou! E tchau! Pode chamar de chato, velho, quadrado. É padrão! Seguir a paz com todos. Comunhão não. Paz eu tenho com qualquer um. Comunhão é com quem é santo, é com quem guarda a palavra. Não é para baixar o padrão, nem que seja na hora da morte. O filho rebelde vai dizer: ó Deus da minha mãe, ó Deus do meu pai, ó Deus da minha irmã. Quer fumar? Lá fora. Quer chegar 3 da madrugada? Aluga seu barraco. Isso é a mulher que tem que falar. Quem manda aqui é seu pai. Quem trabalha aqui é seu pai. Quem sustenta essa família é seu pai. Aqui tem padrão. O padrão é estabelecido pela palavra, irmão. Meu irmão mais velho chegava à mesa para comer sem camisa. Meu pai disse: põe a camisa. Ele ficava o dia todo sem camisa, normal. Mas na hora de comer, meu pai dizia: põe a camisa. Aonde é que está isso na Bíblia? Isso é padrão. Respeito pelo pão na mesa. Tu manda na tua casa, a gente manda na nossa. Eu já cheguei em mesa, fui almoçar na casa da irmã Berenice, Imperatriz Maranhão. Peguei ela servindo o meu prato, peguei o celular. Ela: pastor, por favor. Aí eu olhei pro lado, a filha dela estava com a cestinha. Please. Para todo mundo colocar o celular na cestinha. E eu: opa, desculpa, amor. Pá, cestinha. Por quê? É padrão. Protocolo não se muda, se adapta. Cheguei na casa de um pastor, Canadá. Só que ele foi criado no Japão. Aí ele abriu um ponto, uma base missionária no Japão e no Canadá. Ele pegou o costume do Japão. Chega na porta da casa dele e tira o sapato. Aí ele olhou para mim: pastor, fica à vontade, tá? Eu vou tirar porque é o costume da minha família. O senhor não precisa. Eu falei: eu preciso sim, é padrão. Se nós não estabelecermos padrão, meu filho ele está com 4 anos, tinha 3 anos de idade, e bateu na mesa e gritou com a Luana. Aí eu, para dar um sustinho nele, do lado que eu estava, eu avancei minha mão no colarinho dele. E eu falei sério no olho dele: essa é a minha mulher. Tu não grita com a mulher de ninguém, macho. Nunca mais. De pupa. Aí eu falei: tá de pupado.
Que Deus lave a nossa família. Que Deus santifique a nossa casa. Que o padrão na sua casa não seja maldição, mas profecia. Troque-o, você vai morrer nessa vida por Jesus vai te libertar, meu filho. Jesus vai te libertar, minha filha. Deus vai fazer uma grande obra na sua casa. Tem família aqui que é necessário mudar o padrão. Estou caminhando para a conclusão. Fala para alguém, último ponto. Fala assim: guarde a sua mesa, pois ela é reveladora. A mesa é reveladora. Olha isso, capítulo 12. Quem está na mesa dando trabalho? Judas. Até a Bíblia suou. É só voltar um capítulo. Capítulo 12, versículo 3. Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do perfume. Imagine. A casa cheirosa, sabe, irmã? Aquela que boa, aquele pião-sol que tu meteu naquele banheiro. Casa cheirosinha. Mas aqui está se tratando de adoração, sabe? A oração do Pai Nosso na mesa. O bife, o cheirinho assim, ó. Que boa com ela mesmo. Luana também. A casa está cheirosa, o perfume da adoração e da reverência. Ó Judas. Por que não vendeu esse perfume para dar o dinheiro para os pobres? Cara chato. Interessante, o perfume vale 300 e Jesus vale 30. Aí João entrega a ele. João fala no versículo 6. Ele não disse isso porque amava os pobres, mas porque era ladrão e pegava o dinheiro da bolsa. Ou seja, na ideia dele, a Maria tinha que vender o perfume por 300 e dar na mão dele, porque ele era tesoureiro. Mala. Jesus está feliz. Está todo mundo achando linda a atitude dela. Sempre tem um chato na mesa. Sempre tem a chata na mesa. A família está de boa, reunida. Não fala o nome dela que eu perca a fome. Ela que você não quer ouvir o nome está no churrasco enchendo o bucho e tu tá perdendo a fome. Não fala o nome dele. Para de estragar a mesa. Eu não esqueci não. É o Judas na mesa. Respeite a mesa. Eu vou perguntar, baseado no capítulo 12, quem perturbou na mesa? Fala, Judas. Baseado no capítulo 12, quem perturbou na mesa? Capítulo 13, eles estão diante de uma mesa. Olha agora, versículo 26. Aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o que vai me trair. Isso é na mesa. Versículo 27. Após o bocado é pão molhado. Após o bocado, o diabo entrou em Judas. Onde? Na mesa. A mesa vai revelar quem de fato está te usando. Tem gente que é bom para o trabalho, é bom para o serviço, mas é o Satanás. Fala de todo mundo, critica todo mundo, xinga todo mundo, faz confusão. Olha só. 30. Ei, meu Deus do céu, vai apertar. Vou até desligar isso aqui. Versículo 30. Tendo Judas tomado o bocado, saiu. Fez o quê? Então ele saiu da 31. Tendo ele saído, disse Jesus: agora o Pai é glorificado.
filhinhos. Enquanto Judas está na mesa, Jesus diz: servos. Judas sai da mesa, Jesus diz: enquanto ele está na mesa, não tem comunhão. Enquanto ele não está na mesa, não tem paz. Enquanto ele está na mesa, não tem sentimento de família. Meu Deus, para de ser chato. Para de ser uma destruição na sua família. Você está adoecendo sua esposa, seu marido, seus filhos, sua mãe. Lembra de como você se comporta na mesa. Quando ele sai da mesa, Mateus 26, narrando a mesma história, diz que Jesus cantou um hino. Enquanto ele está na mesa, Jesus se entristece falando de traição. Quando ele sai da mesa, Jesus cantou um. Vamos lá, de novo. Enquanto ele está na mesa, Jesus está cá. Quando ele sai da mesa, Jesus canta um. Você pode fazer uma pergunta para alguém, por favor? Para uma pessoa, pode? Pode não? Pergunta para uma pessoa: quando você sai, você faz falta ou faz um favor? Se humilhe, levante a mão, se humilhe. Diga: tem misericórdia de mim, Jesus. Teve gente que não falou, só levantou a mão. Diga: tem misericórdia. Tira o caráter de Judas de mim, Jesus, e põe o teu. O diabo não tem família. É por isso que ele quer destruir a nossa. E nunca vai ter. Mas Jesus tem família. Olha a família de Jesus aqui. E é por essa família, lugar de restauração, que Jesus vai restaurar a sua. Eu falo e você toma posse. O livro do Êxodo diz: nas casas dos egípcios havia trevas, mas nas famílias de Israel havia luz. Êxodo 12: a morte dos primogênitos entrou na casa dos egípcios, mas na porta da casa dos hebreus tinha a marca do sangue. Josué 24:15: eu e minha casa. Provérbios capítulo 3: a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo. Lucas 19: hoje veio salvação sobre essa casa. Atos 16: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Sirva, ame, não desfaça o padrão, mas tem gente que tem que deixar sair da mesa. Jesus deixou Judas sair da mesa.
fez um favor. O pai do filho pródigo deixou o filho sair da mesa, mas ele fez falta. E quando ele estava entre os porcos, ele sentiu saudade da mesa. E ele disse: quando os trabalhadores do meu pai têm pão, tem mesa, eu vou voltar para minha casa. E como ele fez falta, quando ele volta, o pai está esperando na porta. Do mesmo jeito que Jesus estaria se Judas voltasse para ele. Entra na minha casa, entra na minha vida. Na minha casa, passa lá